Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau. Toquem a harpa em louvor a Iau e cantem a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação. Não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre. E suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Pai querido, Pai amado, em nome de Yahushua, o Mashiach, nos colocamos em tua presença, agradecido por esse privilégio de poder entrar na tua presença, Pai, ainda que com nossa voz errante e vacilante, mas muito, Pai, muito grato, muito satisfeito por poder entrar nesse santíssimo, ou melhor, nesse puríssimo lugar. Nesse puríssimo lugar, Pai, onde tu está cercado de glória e de majestade, no templo repleto de beleza e poder. Pai, nesses momentos que se segue, quero te pedir, Pai, em nome de Yahushua Mashiach, que tu, ó Pai, nos dê a sabedoria, o discernimento e, sobretudo, Pai, a aceitação correta a respeito da mensagem, Pai, que nós vamos falar aqui. Que teu Ruach Kadosh leve essa mensagem, Pai, até os teus servos, até os teus eleitos, principalmente aos teus eleitos, ó Pai, para que eles possam conhecer a tua vontade a respeito desse assunto. Vamos falar um pouco mais, Pai, a respeito do casamento e da lealdade que deve haver, Pai, dentro dessa instituição chamada casamento. Quero te agradecer pela vida do meu irmão Max, que sugeriu esse tema, Pai, muito pertinente e muito especial, Pai. Através da sugestão dele, Pai, esse amigo que vos fala aprendeu coisas, ó Pai, que até então eu não tinha percebido, Pai, em relação a essa instituição maravilhosa chamada casamento. Peço que tu esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, nos purificando. Em nome de Yahushua Mashiach, assim seja. Shalaim de Iau e Yahushua a todos os irmãos. É um prazer nós nos encontrarmos aqui mais uma vez, nesse canal, onde as portas estão abertas, as portas são abertas, para que você possa entrar e sair a hora que você quiser. Aqui, irmãos, é uma plataforma onde nós deixamos nossos irmãos livres, onde nós soltamos as ataduras da injustiça, nós rompemos com a incredulidade, rompemos contra a mentira. Nós aqui pregamos a verdade e temos compromisso com a verdade. E por isso, irmãos, eu estou trazendo esse tema, como eu disse, sugerido pelo irmão Max, que Iau esteja conosco e que ele nos dê a sabedoria e o discernimento correto. Eu quero aqui, antes de entrar na mensagem, quero falar sobre aqui esse nome que vocês estão vendo ali. Depois ainda vou fazer um outro vídeo falando mais a respeito
do quadrante. No vídeo passado eu falei do quadrante, mas ainda tem mais coisa para falar. E eu coloquei de propósito, Yahshua é pastor verdadeiro. E eu coloquei o verdadeiro com letras vermelhas, irmãos, que lembra, que simboliza a cor da vida, a cor do sangue. O sangue é vermelho, irmãos. E o verdadeiro pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. E Yahshua é o verdadeiro pastor. E ele dá a vida, ele deu a vida pelas ovelhas. Mas o assunto hoje não é isso, é casamento. Mas fique atento que talvez no próximo vídeo eu ainda vou falar mais a respeito do quadrante. Vou falar mais a respeito do 7, a perfeição que nós encontramos em Yahshua. Yahshua é o 7. Se você colocar aqui, se você for ver, verdadeiro forma 10 palavras. Mas verdade forma 10 palavras, não, 10 caracteres. E verdade forma 7. Caminho forma 7. Vida forma 4. Por que a vida tem 4 caracteres? Porque a vida é Yahweh, irmãos. É a origem da vida. Yahweh é a vida, ou melhor dizendo. Ele não é a origem, ele é a vida que dá origem às outras vidas, às outras criaturas. No próximo vídeo aí nós vamos estar falando desse assunto. Mas sem mais delongas, irmãos, eu convido a vocês a abrir também comigo aqui as Escrituras Sagradas de um modo bastante peculiar. Eu convido vocês a ler comigo Esdras 10 e prestar muita atenção, irmãos, na leitura. Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa do Criador, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente. Então, Seanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: nós temos sido infiéis. Preste atenção nessa palavra, irmãos. Infiéis. Porque nós vamos usar ela lá na frente, quando a gente for abrir no Velho Testamento. Nós temos sido infiéis para com o nosso Criador. Está prestando atenção, irmão? Nós temos sido infiéis para com o nosso Criador. Porque onde tem Deus, eu uso a palavra Criador. Aonde tem Senhor, eu uso a palavra Yahweh, porque é o que está ocultando a palavra Senhor, ela oculta a palavra Yahweh. E a palavra Deus oculta a palavra Criador. Nós temos sido infiéis para com o nosso Criador e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Que aqui a gente lê aqui Israel, mas a pronúncia certa é Israel. Agora, pois, verso 3, né? Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Criador, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Yahweh e dos que tremem ao mandamento do nosso Criador, e faça-se conforme a lei. Deixa eu dar uma parada aqui, irmãos. Deixa eu dar uma parada aqui. Vocês perceberam que o pacto que foi feito aí foi um pacto feito, irmãos, em tirar, abandonar essas mulheres. Por que eles fizeram esse pacto? Lembra? Eles estavam sendo infiel ao Criador. Eles estavam sendo infiel ao Criador. Mais para frente, quando a gente for ler em Mateus 19, ali, com certeza, não um acréscimo em si, mas uma retirada, aonde está escrito que Yahweh permite a separação se for por adultério, se for por infidelidade conjugal. Eles tiraram ali, irmãos, ali a separação não pode ser por infidelidade
conjugal. A separação só seria possível por uma coisa que vai redundar na segunda, só pela morte. A separação só pode ser possível pela morte. E uma coisa interessante, irmãos, que o afastamento de algo faz com que a pessoa, deixa eu baixar aqui para não sair som nenhum aqui não, faz com que a pessoa esteja morta. Lembra o que Yahshua falou? Yahshua disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Em que sentido o morto pode enterrar o outro morto? Só no sentido espiritual, irmãos. Porque no sentido literal, não tem como um morto enterrar o outro morto. Vai ficar os dois mortos em cima da terra. Tá os dois mortos, como é que um vai enterrar o outro? Mas quando Yahshua fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos, são os mortos espirituais. E quando uma pessoa está cometendo infidelidade a Yahweh, ela está morta. E o que isso quer dizer? Que a separação só pode ser pelo motivo da morte. Não há nenhum outro motivo para que uma pessoa possa separar. Para que haja uma separação, só na morte, tanto física quanto espiritual. Quando é que ocorre a morte espiritual? Quando uma pessoa decidida, abertamente, depois de todos os testemunhos que a gente já deu, todos os testemunhos que as escrituras já deram, todos os testemunhos que a natureza já deu, e a pessoa não se volta para Yahweh, isso significa, irmãos, infidelidade a Yahweh. E tem uma outra coisa nisso aí. Por exemplo, o evangelho chegou para você, pegou o seu companheiro ou sua companheira. Você aceitou a mensagem de Yahweh, mas o seu companheiro insiste em não aceitar e, o que é pior, não te respeita na sua devoção a Yahweh. E Yahweh não permite que os seus filhos vivam carregando o jugo desigual, irmãos. Então, nem sempre dentro de uma estrutura matrimonial vai haver um trigo com outro trigo, um trigo com a cevada. Nem sempre. Pode acontecer que quando você conheceu a Yahweh, você já estava casada com um joio. Mas não está escrito na testa de ninguém joio, trigo ou cevada. Ou mesmo linho. A gente sabe que o linho é Yahshua, não vai estar mesmo escrito na testa de ninguém linho. Linho só tem um, que é Yahshua. E você então agora se encontra nessa estrutura, casada com um joio. O joio não respeita as coisas de Yahweh. E, consequentemente, como pode viver duas pessoas se não estiverem em comum acordo? E olha, irmãos, que o principal do comum acordo é o respeito a Yahweh. Shaul diz que o marido purificado, o marido crente, ele pode purificar a esposa. De que forma que ele purifica a esposa? Com o seu testemunho, com o seu viver, com a sua vida sendo para a esposa a Bíblia de Yahweh. E se a esposa consegue ler no marido crente a palavra de Yahweh, e se ela for uma Ialdim, cedo ou tarde, irmão, ela vai se curvar diante de Yahweh. Então, estarão os dois professando o mesmo emuná. Porque uma coisa é certa, irmãos, a morte, ela permite a separação. Se o teu cônjuge não te respeita, não respeita a sua devoção que você tem a Yahweh, você já tem feito tudo que Yahweh, em sua palavra, nos orienta a fazer para mantermos nosso matrimônio puro, nosso matrimônio perfeito, e no colaborar, no contribuir com a conversão do cônjuge
homem ou mulher. Se for a mulher convertida, então o testemunho dela pode muito bem converter o esposo e vice-versa. Mas quando isso não acontece, Ial sabe quem é que está do teu lado. Se é um trigo ou se é um joio. Se é uma pessoa viva, porque a pessoa viva, irmãos, ela tem respeito pelas coisas de Ial e sente uma certa atração para as coisas de Ial. Entendeu? Se teu esposo, tua esposa, não entra nesse contexto, então nesse contexto, apenas nesse contexto, que é o contexto da morte, o cônjuge pode separar. Se você for parar para analisar a história de Oséias, Oséias, irmãos, ele, por ordem de Ial, ele foi no prostíbulo, tirou uma prostituta de lá e casou com ela. É evidentemente que aí é uma ênfase, uma ilustração do amor de Ial por nós. A história de Oséias é uma ilustração do amor de Ial por nós. A mulher de Oséias o traía e quando ele ia buscar ela vinha trazendo um filho na barriga que não era dele. Filho de prostituição. E mesmo assim, o que Ial fazia? Vai lá e põe ela. Ial não mandava ele largar ela não, irmãos. E olha que Ial ainda foi mais profundo. Mandou ele ir no prostíbulo pegar lá uma prostituta. E não foi qualquer prostituta que ele pegou não, irmãos. Evidentemente que ele pegou uma Ialdim que estava vivendo numa vida torta. E certamente o amor que Oséias mostrou para com aquela prostituta, ex-prostituta, né? Cada vez que ele ia buscar ela e cada vez que ele trazia, recebia dela filhos de prostituição, com certeza, irmãos, dentro das escrituras, das entrelinhas das escrituras, essas coisas não estão reveladas, mas certamente produziu resultado. O testemunho de Oséias para com aquela mulher produziu resultado. E para que ele pudesse apanhar aquela mulher, irmãos, não era chegar e só receber de volta. Aquela mulher, quando caía na prostituição, você sabe que nos prostíbulos, as prostitutas ali, irmãos, elas não são donas do lugar. Ali tem o chefe, o dono daquele lugar. E para tirar uma prostituta daquele lugar, naquele tempo, não era só chegar lá e apanhar a prostituta e levar para casa. No caso de Oséias, chegar lá e apanhar a esposa dele, era a esposa dele, estava no prostíbulo, mas estava no recinto onde existia um dono. E aquele dono, irmãos, ele exigia um pagamento para que pudesse tirar dali uma prostituta. Como que eu sei disso? Sei porque sou profeta, irmãos. Sei que porque sou profeta e Ial me revela as coisas. Então não era só chegar lá e tirar a mulher do meio do prostíbulo, sem pagar o dono do prostíbulo. Porque o dono do prostíbulo, irmãos, ele tem como posse dele as prostitutas que ali estão. Não era assim sair, chegar e mudar de vida e sair. Não. O negócio lá naquele tempo era muito mais rígido do que é hoje. Muito mais rígido. Porque não existiam as leis que tem hoje. As leis do ir e vir não existiam. Uma pessoa facilmente tomava posse da outra. Então toda vez que aquela mulher ia lá e se prostituía, que Oséias ia apanhar aquela mulher, ele tinha, irmãos, que ganhar o recurso para comprar aquela mulher de volta. E ele faria isso ainda que as mãos dele sangrassem de tanto trabalhar para ganhar o dinheiro para apanhar aquela mulher. Ele faria isso. E foi assim que Ialcha fez, irmãos. Nós somos a esposa, a noiva de Ialcha. Nós somos a noiva de Ialcha, nós nos prostituímos após outros deuses, outros ídolos. E Ialcha veio, irmãos, e sangrou a mão dele para nos receber como noiva e, consequentemente, como esposa. E dentro desse contexto, irmãos,
a infidelidade que permite a separação não é a infidelidade conjugal. Não. Isso foi uma usurpação. O que nós vamos ler depois em Mateus, aquilo é uma usurpação do texto real. O texto real diz, a não ser por infidelidade aial. Não é por infidelidade conjugal. É infidelidade aial. Ali deveria estar escrito infidelidade aial. E isso eu posso falar com certeza, irmãos. Porque o ial foi quem me revelou essas coisas. Ali, irmãos, não tem em si somente um acréscimo, mas tem um acréscimo com uma usurpação do texto. O texto não fala infidelidade conjugal, o texto fala infidelidade aial. E nós, como continuar a leitura de Esdras, nós vamos entender. Eu acredito que vocês já estão entendendo que vocês são inteligentes, muito inteligentes. Levanta-te, pois, a ti pertence este negócio, e nós somos contigo. Tem bom ânimo e faze-o. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais dos sacerdotes, os levitas e todo o Israel, de que fariam conforme esta palavra. E eles juraram. Verso 6. Deixa eu trazer para cá, para cima. Em seguida, Esdras se levantou diante da casa do Criador e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E, chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade do cativeiro. Tá vendo? Por causa da infidelidade dos do cativeiro. Infidelidade contra quem? Contra Ial, irmão. Não era contra as esposas dele. E fizeram passar pregão por Ialda e Ial-Xalaim a todos os que vieram do cativeiro, para que ajuntasse em Ial-Xalaim, e que todo aquele que dentro de 3 dias não viesse, segundo o conselho dos oficiais e dos anciãos, toda a sua fazenda se pusesse em interdito, ou seja, toda a fazenda da pessoa ia ficar interditada, irmão. E fosse ele excluído da congregação dos que voltaram do cativeiro. Pelo que todos os homens de Ialda e de Benjamim, dentro de 3 dias, se ajuntaram em Ial-Xalaim. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês. E todo o povo se assentou na praça, diante da casa do Criador, tremendo por causa deste negócio e por causa das grandes chuvas. Verso 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredidos e casaste com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão a Ial, o Criador de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em alta voz: conforme as tuas palavras havemos de fazer. Porém, o povo é muito, também é tempo de grande chuva, e não se pode estar aqui fora. Isso não é obra de um, nem de dois. Isso não é obra nem de um dia e nem de 2, pois somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ponham-se os nossos oficiais por toda a congregação, e todos os que em nossa cidade casaram com mulheres estrangeiras, venham e em tempos apontados, e com eles os anciãos e juízes de cada cidade, até que se desvie de nós o ardor da ira do nosso Criador, no tocante a este negócio. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tequiva, se opuseram a isso. E Mesulão e Sabetai, o levita, os apoiaram. Assim,
o fizeram os que tomaram do cativeiro, os que tornaram do cativeiro. Foram indicados os sacerdotes, o sacerdote Esdras e certos homens, cabeça de casas paternas, segundo as suas casas paternas, cada um designado por nome, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para averiguar este negócio. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar de todos os homens. Acabaram de tratar de todos os homens que tinham casado com mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes acharam-se estes, que tinham casado com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jesuá, filho de Josadac, e seus irmãos Maaceias, Eliasé, Jaribe e Gedalias, e deram a sua mão, comprometendo-se a despedirem suas mulheres e, achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maaceias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Olha quantas pessoas importantes estavam envolvidas com casamentos que não podia ter acontecido. E dos filhos de Fassu, Elionai, Maaceias, Ismael, Netanel, Josabade e Elasa. Dos filhos dos levitas, Josabade, Simei, Queliás, este é Quelita, Petaías, Ialda e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém, Euri. E de Israel, dos filhos de Paros, Ramias, Isias, Malquias, Miamim, Eleazar, Asabias e Benaías. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimonte e Elias. Então aqui, irmãos, tem uma lista com os nomes das pessoas que se casaram. Como é que a lista é grande? Que se casaram com pessoas estrangeiras, irmão. Pessoas. Estou passando a lista aqui para vocês verem como é que é grande, como é que existia a infidelidade ali naquele contexto. Tá vendo? A lista é grande, irmão. Todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras e se despediram das mulheres e dos filhos, irmão. Vocês pensam que é fácil, é? Estou pensando que é fácil. Olha o contexto. Todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras e se despediram das mulheres e dos filhos. A coisa não é fácil não, irmãos. A chapa é quente. Vocês pensam que a coisa com Iau é brincadeira? Com Iau, irmãos, a chapa é quente. É igual a gata no teto de zinco quente, irmãos. O favor imerecido de Iau, para a gente ser acolhido por esse favor, nós temos que pisar em chapa quente, irmãos. E pisar em chapa quente e permanecer em cima da chapa quente é complicado, irmãos. Eu sempre uso aqui a analogia da chapa quente. Na nossa oficina e também na nossa garagem, o telhado, ele é um telhado de zinco. Ele é um telhado de zinco. E às vezes, na verdade, é um telhado valgalume. É um telhado tipo zinco com mistura de alumínio nele. Então, quando o sol bate, por ele ser um telhado valgalume, a luz reflete em cima do telhado e volta. Então, a superfície do telhado ela fica muito quente, muito mais do que a parte de baixo. Tanto é que a oficina e a garagem ficaram até mais frescas depois que eu cobri com esse telhado. É lógico que a parte de baixo também esquenta, mas não tanto quanto a parte de cima. E às vezes um gato desavisado, uma gata desavisada, pisa ali em cima. E eu escuto, irmãos, quando eles pisam, a correria deles para sair de cima, e chega a deslizar. As unhas deles chegam a arranhar o telhado, que eles fazem arranque, faz esforço para deslizar, para sair de cima daquela quentura. E
o favor imerecido de Ial, a nossa permanência nesse favor imerecido de Ial, irmãos, é uma chapa quente. É igual a gata no teto de zinco quente. Não é fácil, irmãos. O favor é um favor. Vem de graça para nós. Vem sem a gente pagar nada. Mas, para permanecer dentro desse favor, irmãos, olha a estrutura que nós temos que enfrentar. Aqueles homens tiveram que largar suas esposas com filho e tudo, irmãos. Tudo isso por quê? Porque aquelas mulheres, irmãos, elas viviam num contexto de idolatria, de aberta idolatria a Ial. E Ial não permite que seu filho, sua filha, esteja junto com uma pessoa que não tenha respeito por ele, que além de não recebê-lo como o Criador verdadeiro, como o único Ial digno de adoração, além de não respeitar a devoção da esposa ou do esposo, ainda acredita nas coisas espirituais, porém nas coisas que não são concernentes a Ial. Porém, se você tem uma esposa que não é do teu mesmo emuná, ou seja, não acredita igual você acredita, ou um esposo que não acredita igual você acredita, mas ele tem uma religião, ele tem até uma devoção espiritual, Shaul consente que a gente fique com essa pessoa se ela consentir com a nossa crença. Se ela respeita você na sua crença, no seu emuná, a Ial, você pode conviver com essa pessoa, não tem problema algum nisso. E não é por infidelidade conjugal, irmãos, que Ial permite a separação, não. Ial só permite a separação na morte, tanto física, que não tem como, a pessoa morreu, como é que tu vai ficar com um morto que foi até enterrado? Não tem condições de você ficar com um morto literal. Ou com um morto espiritual. Quem é o morto espiritual? Como que você identifica um morto espiritual? É aquele morto que não acredita em Ial, que não recebe a Ial. Porque a pessoa que está na plataforma, na bandeira do porco de Roma, que vocês sabem quem é, nós não podemos dizer que ela está morta espiritualmente. Não, porque ela está com contato a respeito de assuntos espirituais. Se ela te respeita, porque de repente, irmão, você é uma cevada casada com trigo. O trigo só vai aceitar Ial na tribulação. Muito difícil um trigo aceitar Ial fora da tribulação, porque ele só vai entender a estrutura do arrebatamento dentro da tribulação. E se você é uma cevada e está casado com trigo, permaneça. Ainda que ele não entenda a sua estrutura de crença, ainda que ele não invoque Ial como você invoca, ele está lá invocando lá o nome do porco, porque ele ainda não, a escama dos olhos dele ainda não caiu. Então não deve separar dessa pessoa, a menos que ele seja, né, uma pessoa que está lá na plataforma do porco e é um joio. E como que configura o joio? O joio não respeita as coisas de Ial, não, irmãos. O joio, ele até se mistura junto com o trigo. Ele vive ali junto com o trigo. Mas no contexto geral, ele não respeita as coisas de Ial. Ele não aceita as coisas de Ial. E Ial é tremendo, irmão. Ial tem que te dar a capacidade de você ter o discernimento daquele homem, se ele é trigo, se ele é joio. E uma coisa interessante, um conselho que esse amigo que vos fala vai trazer agora aqui para todos. Se você estiver numa situação complicada, a mensagem de Ial chegou para você, você está casado ou casada com uma pessoa que não corresponde todo o contexto da estrutura da vida de um Ialdim, todo o contexto da estrutura e da devoção que nós temos que ter a Ial dos exércitos, você pode orar a Ial e dizer: Ial, o meu cônjuge, ele é trigo ou ele é joio? Preciso, Ial, que tu me ajude nisso, porque se o meu cônjuge for um joio, e joio, irmão, não tem valor nenhum para Ial. Ial não valoriza nada a respeito do joio, porque o joio não é plantação de Ial, irmão. O joio é plantação de Satã.
E você pode orar. O meu esposo, a minha esposa é um joio? Ial, eu te peço em nome de Iauxa, tira então da minha vida. Se meu esposo, se a minha esposa for um joio, tu tira da minha vida, porque Ial tem as condições de decifrar de quem é trigo e quem é joio. Iauxa tem, Iauxa sabe, até os anjos sabem, mas nós não sabemos decifrar quem é trigo e quem é joio. Por isso aqui, tanto nesse canal, como também lá no Iauxalaim, no Facebook e no WhatsApp, nós não excluímos ninguém, porque nós não temos as condições de decifrar quem é trigo e quem é joio. Só Iau sabe, só Iauxa sabe, os anjos também sabem, mas quem tem o poder de receber e de excluir é Iauxa. O poder está na mão de Iauxa. É-me dado todo o poder no céu, ou melhor, no Chamaim e na terra. Entende, irmãos? Toda essa estrutura que nós estamos pregando aqui, nós estamos falando. Eu agora, irmãos, eu ia até abrir 1 Coríntios 7, mas em 1 Coríntios 7, na verdade, ele fala de alguma coisa que eu já falei no livro de Esdras. 1 Coríntios 7 diz que o marido está ligado à mulher enquanto ela viver, e a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Não é enquanto comete adultério conjugal. Não é enquanto comete infidelidade conjugal. Essa história de infidelidade conjugal é de fato, irmãos, um engodo para que as famílias se separem. E no propósito dele com as famílias, é que elas, quando se une para sempre. Quando Iau une, irmão, Iau une para sempre. Só a morte pode separar. Só a morte. Então um está ligado ao outro enquanto viverem. E quando isso acontece, enquanto viverem? Porque uma pessoa, irmãos, pode muito bem estar no contexto de Iau, de Iauxa, e retroceder. Voltar para o mundão. Voltar para as coisas da vida antiga. Estava no contexto de Iau e Iauxa, mas voltou para as coisas antigas, da vida antiga. Então ali, morreu. Quando a pessoa, irmãos, faz igual o cachorro que volta ao vômito, quando isso acontece? É quando você conhece as coisas de Iau, já recebeu Iau como o seu Criador, recebeu Iauxa como seu Salvador, e por alguma razão você meteu a mão no arado e olhou para trás. Ou seja, saiu da vida para a morte. Quando a gente mete a mão no arado e olha para trás, recua, retrocede, você largou a vida e voltou para a morte. E é só nesse contexto que Iau permite a separação. E sobretudo, irmãos, a morte espiritual é exatamente a ausência de Iau, não é a ausência de vida. Por isso existe a possibilidade de um morto enterrar outro morto, conforme disse Iauxa. É no contexto espiritual. Um morto pode enterrar outro morto só no contexto espiritual. No contexto literal não tem como. Se os dois morreram, quem é que vai enterrar um ou outro se estão mortos? Literal. E nós temos que prestar atenção que a instituição familiar é algo, irmãos, que veio do coração de Iau. Que veio do coração de Iau para um contexto duradouro. Um contexto eterno. Porque se o pecado não tivesse entrado, Adão e Eva estariam casados até hoje. Como esse amigo que vos fala, não essa carcaça aqui, mas o espírito que está aqui dentro. Agora, irmão, são 6h34, minha esposa está dormindo. E o espírito que está aqui dentro dessa carcaça é o espírito de Ada. O espírito que está dentro da carcaça da minha esposa é o espírito de Eva. E Iau mostrou isso para mim. E por isso ele nos uniu. E olha que a diferença de idade entre eu e minha esposa. Uma hora, que ela não gosta muito de aparecer em fotografia, em filmagem. Mas uma hora ela vai fazer um vídeo aqui comigo. E vocês vão poder conhecer minha esposa. Ela tem 86 anos, irmãos.
eu tenho 53. Ou seja, 33 anos de diferença. 33 anos. 53, 86, 33 anos de diferença entre eu e ela. Mas Ial me mostrou que em todas as dispensações, em todas as camadas do tempo em que nós viemos aqui e depois deixamos aqui, quando a gente morre, irmão, o nosso espírito deixa essa dimensão. Ele vai para uma outra dimensão. E quando ele reencarna, ele volta para essa dimensão aqui. Mas em todas as vezes, eu estive casado com a mesma pessoa. Não com a mesma pessoa em carcaça, mas em espírito. Porque dentro desse corpo é o espírito de Adão. Dentro do corpo da minha esposa é o espírito de Eva. E por isso, irmãos, não é a beleza física que nos mantém já há 22 anos. Eu estou casado com ela há 22 anos. E nós não tivemos 3 meses de namoro. 3 meses de conhecimento dos costumes um do outro. Não, irmãos. Nós tivemos muito menos do que 3 meses. E quando Ial me trouxe para ela, eu tomei um susto, irmãos. Eu tinha feito uma oração, uma senhora dentro da antiga igreja onde eu congregava, ela chegou para mim e disse assim, nessa época eu devia ter mais ou menos por volta de 31, 30 anos, mais ou menos. Entre 30 e 31 anos. E a filha dela devia ter mais ou menos uns 23, 24 anos. E parecia uma índia, irmão. Uma pessoa, mulher bonita igual aquela, eu não me lembro assim de ter visto. Então, a mãe dela chegou para mim e disse assim, irmão, eu quero falar um negócio para você. A minha filha está afim de você. E eu faço muito gosto da união de vocês. Só, irmãos, que dentro desse contexto, antes de essa irmã me fazer essa proposta, eu tinha falado com Ial, porque eu tinha namorado algumas pessoas e tinha me decepcionado. E todas essas pessoas que eu namorei foram pessoas que eu fui buscar, sem a orientação de Ial. E pelo fato de ter passado grandes decepções com essas pessoas, eu me lembro que eu orei a Ial e falei assim, claro que eu não conhecia ele como Ial, né? Eu só conhecia como Senhor, como Deus, eu não conhecia ele como Ial. Então, eu vou falar Ial aqui, mas era o outro nome que eu falava lá. Então, eu disse assim, Ial, lembrei de Abraão. Abraão mandou Eliazar, ou Eliezer, buscar uma esposa para Isaac. E nós aqui, nós não temos esse costume de o pai buscar uma esposa para o filho. Nós não temos. E nem pai eu tenho mais, meu pai já é morto. Mas eu tenho o pai dos pais. Tu és o nosso pai. E eu quero, pai, te pedir que tu traga uma esposa para mim. Mas que seja escolhida por ti. Eu quero uma esposa escolhida por ti. Então, nesse meio tempo, apresentou essa irmã e me anunciou isso, que a filha dela estava afim de mim e que ela fazia muito gosto de que eu namorasse a filha dela. E também o pai. O pai também fazia muito gosto. Eu já tinha o consentimento da mãe e do pai. E também a própria filha. Porque ela que disse, a filha que disse para a mãe vir falar comigo. E eu lembrei que eu tinha feito esse propósito com Ial. E eu falei assim, olha, irmã, eu entreguei esse assunto na mão do Pai, na mão do Todo-Poderoso. E eu não posso te dar uma resposta agora sem que Ial fale alguma coisa comigo a esse respeito.
Repito, irmão, é evidente que eu não falei Iau, porque eu não conhecia Iau lá. Era o outro nome que eu falava. Então, ela concordou e foi se passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. E eu tinha dito a ela que aos meus olhos também a filha dela muito me agradava, aos meus olhos. E eu lembrei de Sansão. Eu não posso ir pelos meus olhos. Iau tem que me responder, Iau tem que falar alguma coisa. Evidente, irmãos, não era Iau, eu falava o outro nome lá porque eu não conhecia Iau naquela época. E quando menos eu esperei, irmãos, eu tinha uma mobilete que eu saí de casa para vir trabalhar, que eu trabalhava, sempre trabalhei por conta própria. Sempre quando eu entendi a respeito das coisas espirituais, eu procurei sempre trabalhar por conta própria, porque por causa do Shabat, porque nesse contexto eu estava dentro da igreja adventista. E é muito difícil, irmãos, arrumar um trabalho que trabalhe de domingo a sexta. É sempre de segunda a sábado. De domingo a sexta é muito difícil. É sempre de segunda a sábado. Então, eu sempre trabalhei. E o que aconteceu? Eu peguei a moto para vir para fazer meus serviços na rua, entregar meus panfletos, oferecendo meus serviços, e vim parar aqui, irmão, sem nunca ter vindo aqui. Eu não conhecia a casa da minha esposa, a casa da irmã Silva, eu não conhecia. E vim parar aqui sem nunca ter vindo aqui dentro desse contexto. Então, eu acabei batendo aqui, e ela tinha acabado de chegar da rua, Então ela foi me atender e tomou até um susto. Ué, irmão, você aqui, você nunca veio em culto nenhum aqui, como você chegou aqui, como tu encontrou minha casa? Aí ela me convidou para entrar, para almoçar com ela, e eu prontamente, né, irmão, morava sozinho, morava no balneário, uns 4 quilômetros daqui, e eu morava sozinho, e naquela altura eu deveria ir para casa para poder almoçar. Mas naquela altura eu tinha ainda que fazer feijão, porque eu não tinha feijão, o feijão tinha acabado na noite anterior, e eu não fiz feijão. E ela me convidou para almoçar aqui com ela. E eu almocei, tranquilo, e batemos papo, senti que ela ficou muito feliz com a minha visita. Ela disse que, meu irmão, como foi bom você vir aqui, porque eu vivo sozinha, e às vezes me dá uma solidão. E aí nós ficamos ali batendo papo, nem trabalhei naquele dia, irmão. Ficamos batendo papo a tarde toda e fui embora para casa. No que eu cheguei em casa, que eu abri a porta, que eu botei o pé, que a entrada da minha casa passava pela cozinha. Não tinha porta de sala, era uma porta só, então passava pela cozinha. Quando eu botei o pé na cozinha, irmãos, aquela voz falou assim: vou resolver o problema da solidão dela, que ela falou muito de solidão comigo na conversa que a gente teve. Vou resolver o problema da solidão dela e vou te dar uma auxiliadora. Aquela voz falou aqui, irmão, no lóbulo frontal. Eu tomei um susto. Resolver o problema da Silvia e também o meu. Aí eu tinha botado o pé na porta, aí fui avançando pro quarto, né? Quando eu cheguei no quarto, irmãos, a voz falou assim: vou unir vocês dois. Eu tomei um susto, irmãos. Unir eu com a Silvia? Silvia tem idade para ser minha avó. São 33 anos de diferença. Então ela tem idade para ser minha avó, porque por que ela tem idade para ser minha avó? Ela podia ter uma filha com 11 ou 12 anos, essa filha ter me gerado, e eu ser neto dela. Silvia, ela tem idade para ser minha avó. Eu orei assim, falei assim: pai, que isso? Estou te orando há 6 meses por uma resposta para a filha lá da irmã. Eu estou aqui me esquivando de falar nome, irmão, porque já perdi o contato com essas pessoas, não tenho mais como pedir orientação a elas para que eu possa usar isso aqui dentro desse contexto. Então eu estou
evitando de falar o nome dessas pessoas. Então, eu orei e falei, pai, eu estou te pedindo uma resposta em relação à pessoa, e ela, pai, é um pouco mais nova do que eu, ou seja, praticamente da mesma faixa etária de idade, e tu me vem me falar de casar com a Silvia, pai, uma pessoa que tem idade para ser minha avó? Aí foi onde ele falou assim, abre no livro de Oséias e leia. E o livro de Oséias, irmão, se você pegar com determinação, você lê ele em uma hora, uma hora e meia, pegando ali, porque é um livro pequeno. E depois que eu terminei de ler o livro, aquela voz falou assim, qual que é mais fácil? Obedecer um mandato de ir no prostíbulo, tirar uma pessoa prostituta, casar com ela e saber que você vai ter filho de prostituição, ou casar com uma pessoa de mais idade? Na mesma hora o preconceito caiu, irmãos. Eu me ajoelhei, pedi perdão e falei, seja feito conforme a tua vontade. Eu não tenho amor de marido e mulher para com a Silvia. Eu gosto da Silvia como minha irmã, mas nunca olhei ela como esposa. Mas seja conforme a tua palavra. E o que aconteceu, irmãos? Eu tinha esquecido, quando eu fui embora para casa, eu esqueci o celular aqui. Aí no outro dia eu voltei, eu tinha que voltar para pegar o celular. E já voltando para pegar o celular, com a proposta de casamento que Ial mandou que eu fizesse. E eu disse, Ial, eu lembro bem da oração que eu fiz. Eu fiz essa oração pedindo para tu arrumar uma esposa para mim. Porém, entretanto, a despeito de qualquer coisa, eu vou obedecer a tua palavra. Sei que ainda não tenho amor para com minha esposa de marido. Tem só amor de irmão. E vim aqui, irmãos. Quando eu falei para ela, irmã, quer casar comigo? Eu já fiz a proposta de casamento, fiz proposta de namorar não, irmão. Fiz a proposta de casamento. Irmã, quer casar comigo? Ela falou que gelou, irmão. Chegou da dor de barriga nela. E ela também, no contexto dela, ela já tinha desistido do casamento. Ela já tinha perdido a esperança para o casamento. Porque todas as pessoas que chegavam para visitar a igreja, solteira, era tudo muito jovem. E ela já não esperava mais se casar. Na semana que eu fiz o pedido a ela, irmãos, a igreja tinha uma campanha, a campanha do bolo, para que a pessoa que recebesse aquele bolo a cada final de semana, era um bolo literal, a pessoa ia comer aquele bolo. E ela ali fazia um pedido. Aí quando a irmã entregou o bolo, a irmã Edna entregou o bolo para a Silvia, minha esposa agora, ela falou assim, ó irmã, tá aqui esse bolo é para fazer um pedido. E você pode pedir um varão. Aí Silvia falou assim, isso aí eu já não acredito nisso, que isso é possível acontecer não. A irmã Edna falou para ela, peça um varão. E ela tinha feito então, nessa campanha do bolo, da oração do bolo, ó pai, embora eu não acredite, igual Sara não acreditava que pudesse ser mãe. Mas Ial não depende da nossa emuná para ele fazer o propósito dele acontecer. Ele não depende da nossa emuná não, irmãos. A nossa emuná em nada impede Ial no propósito dele. Ele é soberano, ele faz o que quer, quando quer, na hora que quer e não pode ser questionado. Então ela pegou esse bolo e fez esse pedido. E quando ela entregou o bolo, foi num Shabat, foi na segunda-feira que eu apareci aqui, com esse pedido de casamento para ela. E nós estamos até hoje casados. Hoje amo a minha mulher como nunca pensei que poderia amar alguém nesse contexto matrimonial. Amo a minha mulher, não gosto nem de pensar na possibilidade de ficar sem ela. Não gosto nem de pensar nisso, irmãos. Não gosto não. E eu acredito que no arrebatamento ela vai estar comigo. Porque falta muito pouco tempo. Bem pouco tempo. E agora vamos continuar com a leitura, irmãos.
nós vamos ler ainda em Matitial e depois nós vamos ler em Malaquias. Vamos em Matitial. Matitial 19. Matitial 19. Vamos fazer a leitura. Tá aí para vocês, né? Tá. Vamos a partir do verso 3. E aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Responderam-lhe Yauxa: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Observe, irmãos, que a união é entre homem e mulher. Não é entre mulher com mulher e homem com homem, não. Isso aí é uma aberração do sistema do mundo. Não é do sistema de Ial. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Criador ajuntou, não separe o homem. Responderam-lhe então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade a Ial, irmãos, eles esqueceram de botar aí, a não ser por causa de infidelidade a Ial, eles botaram a vírgula, entendeu? Mas não botaram, eles tiraram Ial, eles colocaram só, a não ser por causa de infidelidade. Infidelidade a quem? A Ial. E casar com outra comete adultério. Tá vendo? Por exemplo, o seu cônjuge é fiel a Ial e você despede ele, você despede ela, está cometendo adultério, irmão. Você está fazendo outras pessoas cometerem adultério, porque o que casa com a repudiada comete adultério também. A própria repudiada comete adultério. Tá vendo? A não ser por causa de fidelidade a Ial, irmão. Não é de fidelidade conjugal, não. Tá? E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra. A gente viu que nem todo aceitou lá no livro de Esdras, a gente viu. Mas somente aqueles a quem é dado. Quem que é dado que aceite essa palavra? Os escolhidos, irmãos, os eleitos. Os eleitos vão aceitar a palavra, eles vão obedecer a Ial, se eles estiverem num contexto que eles não deveriam estar. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais. O que é o eunuco que foi feito eunuco pelos homens? Por exemplo, irmãos, no harém do rei, o homem que tomava conta do harém do rei, ele era castrado, ele era um eunuco. Exatamente para não ter relação sexual com as mulheres do rei. Entendeu? Por isso ele era castrado. E nem sempre, irmão, todo o eunuco, principalmente esses que tomavam conta do harém, eles não queriam ser castrados, não. Mas quem é que quer ser castrado, irmão? Então tem eunuco que a pessoa fez ele eunuco. Tem eunuco que se fizeram eunuco. Se fizeram eunuco de que forma? Decepando lá o bingolim? Não. Se fizeram eunuco que se absteram de se unir com mulher. Por exemplo, o apóstolo Shaul, ele era um eunuco por decisão própria, não um eunuco que teve o membro cortado. Não. Ele decidiu não casar, então o membro dele não funcionou nunca como um órgão reprodutor. Então Shaul, ele se fez eunuco. Porque a ele foi dada a condição de fazer isso, irmão. Não é a todo mundo que é dada essa condição. Porque há eunuco que nasceram eunuco, ou seja, nasceram desse jeito. Eu conheço aqui um que nasceu desse jeito. E há eunuco que pelo
os homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino do Chamaim. Quem pode aceitar isso, aceite. No caso aí, Shaul, ele se fez eunuco. Não é que ele cortou o membro dele fora, ele não casou, irmão. Não conheceu esposa, não conheceu mulher. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam. É por aí mesmo, irmão. Então, o que acontece dentro desse contexto, irmãos, dentro dessa estrutura de ensinamento, o casamento só é, irmãos, você só pode contrair outro casamento pela morte. Só pela morte. Pela morte física, né? Que a pessoa é enterrada, aí não tem como você casar. E pela morte espiritual, irmãos. Quando ocorre a morte espiritual? É quando a pessoa não pertence a Yahweh, não quer nada com Yahweh. Quando você vê que a pessoa ainda tem temor, te ouve, te respeita nos assuntos de Yahweh, se o seu cônjuge ouve você, te respeita nos assuntos de Yahweh, você deve ficar com ele. Porque ele consente em viver com você, respeitando o seu emuná, respeitando a sua crença. Entendeu? Então você não pode mandar embora. Ainda, que a gente não sabe, ainda que ele seja joio. E se for joio, irmão, uma hora ele vai manifestar. E se for joio, Ial também está vendo. Ial vê, irmãos. Se o teu cônjuge é um joio, o próprio Ial vai providenciar que ele saia da sua vida. Agora, você também tem que fazer aquela oração que eu falei. Pedir a Yahweh, Yahweh dos exércitos, em nome de Yahweh Shou Mashiach. A minha esposa, o meu esposo, ele vai cifrar, ela vai cifrar para a vida eterna. É uma planta que tu plantou, Pai. Se for, me dê sabedoria, me dê a desenvoltura, para que o meu testemunho o converta. Porque, de repente, o teu testemunho vai ser a única Bíblia que teu marido e tua esposa vai abrir. É o teu testemunho. Talvez, ao se converter pelo teu testemunho, ele possa então abrir a Bíblia impressa, em papel, ou no celular, no tablet. Mas até que ele abra a Bíblia, a palavra de Yahweh, você é a Bíblia constante. Você é o testemunho vivo diante do seu esposo, diante da sua esposa. E não há outro meio, irmãos. O marido que abandona a esposa, ele não pode casar com outra, e nem a abandonada pode casar com outra não, irmãos. A não ser na infidelidade a Yahweh. O sujeito... E geralmente, irmãos, eu tenho aqui uma irmã que agora ela conheceu Yahweh, então as coisas para ela clarearam e bem. E o marido dela, o esposo dela, ela até me autorizou a falar o nome. O nome dela é Jerusa. E o marido dela a abandonou e, sobretudo, irmãos, causando uma coisa que uma Ialdim jamais deveria fazer. Além de ele ter separado da mulher, fez a cabeça dos filhos para que os filhos também rejeitassem a mãe. Então, uma pessoa que tem essa capacidade de fazer isso, eu digo uma coisa, eu não estou falando que é, entenda bem isso, me parece ser um joio, porque o contexto que eu conheço, porque eu conheço o casal, o contexto deles é um contexto, irmãos, mais triste do que você pode imaginar. Então a irmã está separada, ele deu o divórcio e fez com que os filhos ficassem contra a mãe. Isso não é obra de um Ialdim. Isso não é obra de um Ialdim, mas eu não posso carimbar que ele é um joio. Não posso carimbar que ele é um joio. Porém, entretanto, ele parece que já tem até... está vivendo com outra pessoa. Não ainda de marido e mulher, porque eu não sei se eles casaram, mas eles estão namorando.
E essa pessoa que está namorando ele, irmão, está em adultério. Porque ele é um homem casado. É um homem, melhor, um homem divorciado. Ela está em adultério. E ele, por sua vez, também está em adultério. E tem o fornicatério, irmãos. O que é o fornicatério? É o adultério com a fornicação. Como configura o fornicatério? É uma pessoa solteira tendo relação sexual ou namorando uma pessoa casada. Aí é a configuração do fornicatério. E a fornicação é duas pessoas que não têm compromisso de marido e mulher, e vive como marido e mulher. Isso é fornicação. Duas pessoas solteiras que não têm compromisso de marido e mulher. Ou seja, isso é uma fornicação. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui para vocês, que não é fornicação. O casamento de Isaac com Rebeca. Como que a Bíblia descreve? Quando Isaac olhou para Rebeca, Rebeca botou o véu no rosto. E o contexto ali diz que ela entrou para a tenda de Isaac. Ao entrar para a tenda de Isaac, ali ela se acasalou com Isaac. Eles não entraram para dentro de uma tenda, ficar duas pessoas sozinhas dentro de uma tenda, irmãos, para namorar, não. Ela entrou na tenda no mesmo dia que ela chegou. E ali consumou o casamento. E teve testemunha, porque a tenda, o acampamento é grande. As pessoas viram quando Rebeca entrou na tenda. E ali houve um casamento. Houve um casamento, como a gente vê hoje nas igrejas, com um padre ou com um pastor ali celebrando o casamento? Não, irmãos. Houve um casamento porque qual era o intuito de Eliasar? Não era buscar uma esposa para Isaac? Todo mundo do acampamento sabia que Eliasar foi buscar uma esposa para Isaac. E quando Rebeca saiu de lá, da terra dela, ela saiu já com o voto matrimonial, ou com a promessa do matrimônio de casar com Isaac. Toda a sua família já sabia, não precisou a família toda vir para testemunhar uma cerimônia. Cerimônia de casamento, irmãos, ela é uma coisa configurada pelos homens. Que dentro das escrituras, nem mesmo no casamento que Yalcha foi, nós não vimos, a Bíblia não mostra ninguém ali celebrando um casamento igual a gente vê hoje. O casamento, irmãos, ele é consumado pela a união conjugal com um compromisso de formar uma família, de viver entre marido e mulher. Por isso que a fornicação, ela configura a fornicação, porque quando duas pessoas solteiras se unem para sexo, sem ter responsabilidade de formar uma família ali, ou seja, se une só para unir, aí depois que uniu ali, vai um para cada lado, vai cada um viver a sua vida, e isso é fornicação, porque não se uniu com o intuito de constituir uma família. Quando Isaac une com Rebeca, ali se formou uma família, e olha onde que ela entrou, na tenda dele, já tinha uma casa formada. Entendeu? Quando uma pessoa, um solteiro e uma solteira vão entrar num hotel ali ou num motel, seja lá o que for o nome, para poder ter relação sexual, ali não está configurando que vai ser formada uma família, irmãos. Eles não estão sequer na casa deles. E uma coisa interessante, irmãos, que eu quero falar aqui a respeito do meu casamento, a minha primeira noite com a minha esposa, sabe onde foi, irmão? Na nossa cama, que a gente deita nela até hoje. Na nossa cama, irmãos. É evidente, é claro, quando eu falo nossa cama que a gente deita nela até hoje, é a cama que está no nosso quarto, porque a cama que a gente está agora, eu tive que fazer uma de ferro. Eu tive que fazer uma de ferro porque a de madeira não aguentou a gente, não. E não é que a gente é devasso, não, irmãos, não é isso. Evidentemente, né, dormindo numa cama de madeira, mesmo que a madeira era boa, uma hora ela delata, ela quebra. Agora a cama de ferro não. A cama de ferro, irmãos, ela já deve ter mais ou menos uns 8 para 9 anos, a cama de ferro que eu fiz. E ela nem sequer se mexe, porque eu fiz de um jeito, eu sou serralheiro, fiz de um jeito que ela não balança, irmãos. Parafuso bruto, parafuso de 5,16. Parafuso de 5,16, aonde uniu a cabeceira com aonde coloca o colchão, né, aquela parte, foi parafuso 5,16, tá até hoje, irmão.
Pode botar ali 2 pessoas de 300 quilos cada uma que a cama resiste. Entendeu? Então, dentro desse contexto, irmãos, dentro do contexto de formar uma família, não é uma cerimônia, de um pastor que configura o casamento, uma cerimônia de um padre que configura o casamento. É a responsabilidade de você se unir matrimonialmente falando, conjugalmente falando, a uma pessoa da qual você dali, a partir daquele momento em diante, você não vai mais viver sem ela. Tudo que você for fazer, você vai fazer pensando em você e pensando nela e nos filhos que poderão vir. Por isso, o casamento de Isaac não houve uma celebração. O casamento que Alcha foi, irmãos, a Bíblia não fala de uma celebração igual a gente vê hoje em dia. Até porque o casamento, ele configura, a consumação do casamento não é eu vos declaro marido e mulher que veio da boca de um padre, da boca de um pastor, da boca de um reverendo. Não é isso que configura o casamento, mas a união de 2 corpos. E é nessa união que os 2 corpos ali literalmente formam um só, irmãos. E dentro de um contexto, irmãos, 1 Coríntios 7, eu não ia ler, mas eu vou ter que ler porque tem uma coisa ali que eu preciso falar. E Al está falando que eu tenho que botar lá 1 Coríntios 7, que fala a respeito do casamento. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade de Al. Ial dos exércitos. 1 Coríntios 7. Deixa eu ver aqui. Ora, quanto às coisas de que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis uns aos outros, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajuntardes outra vez. Porque Satanás não vos, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo isto, porém, como que por concessão e não por mandamento. Deixa eu ver aqui, irmão, que tem uma parte que eu não posso deixar de passar, não. Não vos negueis uns aos outros, senão com comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente. Deixa eu ver aqui se o versículo que eu quero. Deixa eu ver nessa tradução aqui, irmão. Eu estava no verso. Nessa tradução que tem aqui, ó. Aqui está aqui a tradução que eu queria para mostrar a vocês. Que tem muita gente que pensa que esse jejum aqui é o jejum de comida. Mas não é não. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes, preste atenção, irmão, vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Observe, irmãos, que aqui o apóstolo, ele está falando de um jejum. E esse jejum aqui, irmãos, vocês acreditam que é o jejum de comida literal? Vocês acreditam, irmãos, que por isso que eu peguei essa tradução aqui, que a outra não tem. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, olha o contexto, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperância. Tá vendo, irmãos?
esse jejum aqui não é o jejum de deixar de comer. E o que eu vou falar aqui, irmãos, é um tanto quanto delicado, mas eu preciso falar e já me deu a conjuntura, a desenvoltura de como tocar nesse assunto, sem ser devasso, sem ser, como é que eu posso falar? Sem ser indecente. Sem ser indecente. Então aqui, o contexto que a gente leu, irmãos, que o corpo do homem não é do homem, é da mulher. O corpo da mulher não é da mulher, é do homem. E existe, irmãos, a deturpação do sexo. Hoje em dia, o que mais existe, irmãos, é a deturpação do sexo. O apóstolo Shaul, em Romanos, ele fala que o homem passou a usar a mulher de modo contrário. Passou a usar a mulher de modo contrário, irmãos. Em Romanos, fala isso, que o homem se inflamaram entre si a ponto de coabitar homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, produzindo todas as infâmias, todas as indecências sexuais possíveis. E o Shaul diz bem claro em Romanos, e deixou esses homens a se inflamarem em suas paixões para a própria perdição deles. E a união conjugal, irmãos, ela tem que ser em comum acordo. Tem que haver um acordo. E tem que haver um entendimento. Quando você pega em Romanos, dizendo que o homem passou a usar a mulher do modo contrário, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como que o homem passou a usar a mulher de modo contrário? É deixar de fazer o uso da forma que Yahweh proclamou, da forma que Yahweh projetou. Na relação sexual, irmãos, nós temos que honrar o órgão que foi feito para procriação. A procriação, o órgão genital do homem e da mulher, quais são os órgãos que produz, que faz fazer bebê, que faz fazer neném? Quais são os órgãos que produzem? Quais são os órgãos reprodutores do homem e da mulher? Qual é o órgão reprodutor do homem e da mulher? O membro e a vagina, irmãos. São os órgãos reprodutores. Se você pegar esses órgãos, usar eles de forma contrária, você está deturpando aquilo que Yahweh projetou. E o conselho de Shaul, ali em Coríntios 7, é categórico, irmãos. Às vezes Satanás vai querer perturbar, vai querer colocar uma fantasia que não é possível a uma Yaldim praticar. Não é possível, não é admissível. O sexo anal é inadmissível e Yahweh não autoriza. Não autoriza, irmãos. E eu costumo falar, a rede de esgoto, irmãos, ela serve para esgotar. A rede de esgoto só esgota. Só tira, não entra. O que entra na rede de esgoto entra pela comida que a gente come, o sistema digestivo vai separar o que o nosso corpo vai aproveitar e vai jogar o bagaço por o intestino. Aí o intestino é a manilha da rede de esgoto. O intestino ali é onde vai ser jogado o excremento, onde as fezes são produzidas, ela passa pela manilha da rede de esgoto. A rede de esgoto, irmão, tá certo, é muito próxima da área de lazer, mas ela não foi feita por Yahweh para ser uma área de lazer. As pessoas que praticam esse tipo de união conjugal, usando a rede de esgoto, irmãos, estão numa depravação. E Yahweh não gosta disso. E Yahweh detesta isso, irmãos. Isso é coisa de Satanás. Você toma cuidado se você faz isso. Se você pratica no seu matrimônio o uso da rede de esgoto. A rede de esgoto não é para ser usada, irmãos, dessa maneira. A única coisa que pode entrar na rede de esgoto é alguma coisa para fazer uma lavagem intestinal. Às vezes a pessoa está presa, que o meu irmão mesmo, ele ficou
quase uma semana sem defecar, teve que fazer uma lavagem. Ali teve que entrar os produtos para poder fazer a lavagem. Então a rede de esgoto, irmãos, ela é para esgotar, ela é para sair. E na rede de esgoto não procria. O intuito do sexo, além de nos dar prazer, além de liberar testosterona, porque a gente não pode ter excesso de testosterona no organismo, que pode formar doença. Então a gente tem que jogar fora. E vocês sabem, nós homens, nós temos poluição noturna. Nós temos poluição noturna. Isso é um mecanismo que o próprio IAL preparou. Nós temos poluição noturna. Entende, irmãos? Então, para que nós possamos ter uma estrutura matrimonial perfeita, ela tem que estar na plataforma de IAL. Sem que ela não esteja na plataforma de IAL, qualquer coisa fora da plataforma de IAL para a nossa existência, para o nosso viver, irmãos, pode tomar cuidado, porque você está correndo risco. Tudo que nós formos fazer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para honra, para a glória de IAL. E o abster, o jejum sexual, irmãos, ele é necessário. Lembra que IAL, antes de dar os 10 mandamentos, ele mandou uma ordem por meio de Moisés, diz ao povo, olha, que não se chegueis à mulher por 3 dias, porque IAL vai fazer proeza, IAL vai fazer grandes coisas. Então, toda vez que IAL tinha que fazer grandes coisas, ele dava uma ordem dessa. O jejum sexual. Que o homem não se chegasse à mulher. Então, o jejum ali que Shaul está falando aqui ó. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Está vendo? Para que Satanás não vos tente pela vossa intemperância. Vos ajuntai outra vez. É o jejum aqui, irmãos, é o jejum sexual. Não se unir à mulher. Se o marido chegar com uma fantasia, que a mulher percebe que isso está fora da plataforma, está fora do contexto daquilo que IAL projetou, se o homem chegar com a fantasia que a mulher sente que aquilo não está certo, aquilo está fora do contexto, ou a mulher chegar com uma fantasia para o marido e que essa fantasia está fora do contexto, tem que aplicar o jejum. O jejum do quê? Da comida? Não, do sexo. Pelo menos por um tempo, irmãos. Porque às vezes você está com a sua natureza aflorada por causa das coisas que você ouve no trabalho. Ai, é bom fazer por ali. Ai, é gostoso fazer por aqui. Às vezes você Satanás cria uma fantasia na tua mente e tu vai querer cumprir essa fantasia quando você vai se unir com a sua esposa. E espera aí, amor, que história é essa? A gente sabe que a gente nunca usou dessa forma, a gente nunca se uniu dessa forma. E é um lugar nojento, é onde sai o excremento. E você agora quer unir a mim por ali? Não, amor, isso não está certo. Então o que tem que fazer? Um comum acordo. Vamos orar. Primeira coisa que tem que fazer, vamos orar. Pai, olha, isso aqui é complicado, Pai. Isso aqui não está nos teus parâmetros. Não está nos teus padrões para a união conjugal. Esse desejo que minha esposa está tendo, esse desejo que meu marido está tendo, não é para ser consumado. Porque não tem respaldo bíblico. Tem respaldo bíblico de forma contrária. Lembra? Os homens fizeram uso da mulher de modo contrário. O que é fazer uso da mulher de modo contrário? Em vez de usar a área de lazer, querendo usar a rede de esgoto. Isso é nojento, irmãos. Isso é nojento. Essa é uma realidade.
E às vezes acontece isso. A pessoa escuta, a esposa escuta no trabalho dela, uma mulher, uma colega de trabalho comentando com a outra, como isso é gostoso, eu faço com meu marido há tanto tempo. Aí começa a florar na mente da esposa o desejo de querer experimentar isso. E por sua vez, acontece a mesma coisa com o marido. Um pode estar comentando com o outro que fez isso, que faz assim, que faz assado, que é muito bom. Aí o marido começa então, puxa, mas se for um marido purificado, um marido consagrado, ele vai entender que aquilo ali é obra de Satanás, que aquilo ali é engodo. Prazer carnal. Prazer carnal, irmãos. Quando nós estamos unidos da forma como nós nos unimos com nossa esposa, com nosso cônjuge, com a nossa cônjuge, da forma que Yahweh projetou, não é prazer carnal não, irmãos. Não é prazer carnal simplesmente coisa da carne, imundícia da carne. Não. É uma coisa, irmãos, limpa. Crescei e multiplicai-vos. A ordem foi dada antes da queda, irmãos. Então, o sexo produzido, feito da forma que Yahweh programou, da forma que Yahweh configurou, é uma coisa limpa, irmão, uma coisa linda. É um ato de procriação. É um ato onde as duas carnes tornam-se uma. Fazendo ao lado contrário, as duas carnes tornam-se uma carne imunda. Fazendo pelo lado correto, é uma carne pura, uma carne perfeita, no sentido do contexto do sexo, da maneira que Yahweh produziu, da maneira que Yahweh programou. Entende isso, meus irmãos? Então, dentro desse panorama, dentro de todo esse contexto, nós precisamos, irmãos, precisamos prestar atenção. E para que nós possamos ter um matrimônio livre, imaculado, é necessário nós seguirmos o manual de instrução, a palavra de Yahweh, como ela é para com todos os assuntos, especialmente com esse assunto, casamento, união matrimonial, união conjugal. E a separação, irmãos, só é permitida pela morte física ou pela morte espiritual. Como é que configura a morte espiritual? É o camarada que vive abertamente em rebelião contra Yahweh. É o camarada, é a pessoa, é o cônjuge que não aceita o teu emuná na plataforma de Yahweh. Isso configura uma infidelidade, mas não é uma infidelidade conjugal, é uma infidelidade a Yahweh. Se o teu cônjuge não tem a fidelidade que você tem com Yahweh e nem quer ter, que já mostrou isso para você, que não quer nada com Yahweh e até te atrapalha na tua devoção a Yahweh, não te respeita, ele está morto espiritualmente. E só a morte pode separar um casal. E certamente, irmãos, quando uma Yaldim são encontrados, casados, com uma pessoa que ao ver que é um joio, ele providencia. De um jeito ou de outro ele vai providenciar a separação. E ainda mais quando você orar, Pai, se a minha esposa é joio, me separa dela, Pai, do teu jeito, para que eu não cometa erro. Se o meu marido é um joio, me separa dele, Pai, do teu jeito, para que eu não cometa erro. Que Yahweh nos abençoe, meus irmãos, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. E quero deixar aqui um aviso que eu estou para fazer uma live ao vivo, até para teste, mas ela vai ser ao vivo. E queria que vocês, quando eu estivesse nessa live, fazendo essa live, se vocês porventura entrar nela, me diga conforme como é que está o áudio, se vocês estão me ouvindo, se não estão me ouvindo, para que eu possa ser bem sucedido. É a primeira live, a segunda, que a primeira teve áudio, depois não teve áudio, deu problema, mas me ajude aí em oração
para que as coisas aconteçam bem. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua o Mashiach. Assim seja. Assim seja.